Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Helen aqui. E hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos assistir um corte da ESPN Sport falando sobre a vitória do Internacional em cima do Flamengo lá no Beira-Rio. Quem viu o pré-jogo sabe que eu falei que seria um jogo difícil, mas infelizmente não saímos com a vitória. Então peço a ajuda de vocês para se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto e no final nós dá aquele papo reto. Às vezes o pessoal fala que você vê futebol internacional e deve ver futebol brasileiro, nossa, parece disparar. Nada disso, tá? Esse jogo, assim, se tivessem camisas europeias jogando, a gente tá falando que foi um jogaço, são camisas brasileiras, vou falar que foi um jogaço, tá? Foi um jogaço, foi um belíssimo jogo esse Inter e Flamengo. E olha, não foi o pior resultado do Flamengo nos últimos 3 jogos, né? Chegar dos 2 anteriores contra a Curitiba e o Nublense perdeu esse, mas pra mim foi o melhor jogo do Flamengo. Foi a melhor atuação do Flamengo, porque eu tô considerando aí o nível do adversário, o ambiente em que esse jogo está sendo realizado, que é o jogo num Beira-Rio lotado, então é um ambiente hostil, e um adversário que forçou o Flamengo a ter que ficar se encontrando no jogo, e o Flamengo se encontrou em vários momentos. Encontrou soluções. Circulando o jogo. Circulando o jogo, mudando o jeito de jogar. O Gerson aparecendo. E eu imagino que com o Sampaoli, o Sampaoli vai ter menos medo até de ver o Gerson como um meia mais na frente, para um jogador chegar mais na frente e decidir. O que pode ser um problema lá no futuro em relação a encaixar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. E eventualmente até encaixar com Cebolinha, com jogadores lá de frente. A discussão do Gerson deixa de ser com o Thiago Maia, com o Vidal, passa a ser com jogadores mais de frente, porque era até assim que ele jogava no Olympique de Marseille com o Sampaoli. E a gente viu o Gerson assumir protagonismo nesse jogo, fez uma belíssima partida. Como o Donk falou, olha, o torcedor do Flamengo tem que se acostumar com isso, hein? Um jogo é 3-5-2, no outro jogo vai ser 3-4-2-1, no outro jogo vai ser 4-2-3-1. Hoje começa no 4-4-2 ou num 4-1-3-2, que termina com 4-3-3 ali com Cebolinha e Marinho, e vai mudando. E assim, é normal. Isso não significa necessariamente que ele não esteja gostando do time. É porque o Sampaoli simplesmente muda. E daqui a pouco, se de repente você vê o Everton Ribeiro de zagueiro, também não é tão estranho em relação à cabeça do Sampaoli, mas hoje funcionou. Acho que o Flamengo fez um bom jogo, agora acabou dando azar. No melhor momento do Flamengo no jogo, acho que quando o Flamengo faz 1-0, até o jogo estava equilibrado um pouquinho mais para o Flamengo naquele momento, mas estava tendo um jogo bem equilibrado, achei o empate do Inter justo até. Quando o Inter faz o 2-1, era o momento que o Flamengo merecia mais o segundo gol. O Flamengo via criando oportunidades, bola na trave, e daí num contra-ataque o Inter acaba vencendo. Acho que o Inter, no final do jogo, apesar de conseguir um gol num contra-ataque, a saída do Wanderson fez o Inter perder chegada na frente, a capacidade de chegar na frente. O Luiz Adriano não entrou bem também. Acho que o Luiz Adriano tecnicamente bem superior ao alemão. O alemão é um jogador assim... mais brigador, mas é um jogador mais brigador ali. A torcida ficou na bronca com ele. Porque tecnicamente, digamos que ele não é um jogador mais refinado. Ele mostrou isso em 2 contra-ataques hoje. Né? Que 2 contra-ataques dele livrinho, ele quis ir no 1 contra 1 com o zagueiro do Flamengo e perdeu a bola, sendo que ele tinha um passe bem tranquilo para fazer. Então, tecnicamente ainda falta alguma coisa para o alemão. E o Luiz Adriano é melhor, mas não entregou. E acho que faltou um pouco de perna para o Inter no final do jogo. E o Flamengo vindo para cima. Aí só um toque. Fala, garoto. O Jean, o jogador do Inter que dribla, dribla o Santos e se joga. Jogador de futebol no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Tem VAR, gente. Não adianta ficar querendo cavar pênalti mal cavado. Tem VAR, vai anular. Não adianta se jogar, porque olha o risco. O árbitro poderia, se ele quisesse, ter marcado falta por simulação e não daria ao Maurício a oportunidade de fazer o 2-1. E não seria nada absurdo se isso tivesse acontecido. Porque foi uma simulação muito mal simulada. Então é aquela simulação muito caricata que o árbitro muitas vezes dá falta. É uma marcação que fica a cargo do árbitro, tanto é que o VAR não chamou o árbitro para reconsiderar o lance, o árbitro decidiu seguir. Mas muitas vezes o árbitro poderia fazer isso. O jogador tem que parar de fazer isso. Né? O time dele acabou virando o jogo e poderia deixar de virar porque os juízes marcariam uma falta por uma simulação muito caricata, muito mal feita. Né? Tem VAR ali, se ele simular, o juiz vai anular o pênalti depois. Então, assim, tem que tirar isso da cabeça do jogador na hora que está na área. Tenta a jogada. Vamos dar uma olhada nos... Se for falta, ele vai chamar, né? Se for falta, vai ter imagem, depois. vai chamar e vai... Mas não. Mas é porque essa foi
Foi bem forçada. Não, foi horroroso. Essa foi bem forçada. Vamos dar uma olhada nos números da partida, então, depois desta vitória do Internacional para cima do Flamengo no Beira-Rio. E foi um Flamengo com mais posse de bola, né? 64-36, a gente vê um volume, os nossos comentaristas falando aqui sobre esse volume de bola do Flamengo. Foram 16 chutes para cada uma das equipes, então dá para ter uma ideia de como... 32 finalizações. De como o jogo foi bastante movimentado lá no Beira-Rio. Mais passes certos do Flamengo em relação ao Inter. E o Inter com mais desarmes, acho que justifica também um jogo com menos posse de bola, né? Esperando um pouquinho mais o Flamengo. E com esses números, e o Biratã tá falando de um jogo de nível europeu, né? E um jogo bem treinado, eu não tô bem falando, formado. Eu não tô querendo dizer que o Flamengo é do nível do Barcelona e o Inter é do nível do Atlético de Madrid ou vice-versa. Eu tô falando que a qualidade do jogo... Sim. Foi de nível europeu. Muito por conta do que fizeram os técnicos também em campo, vamos avaliar um pouquinho o trabalho do Mano e também do Sampaoli depois dessa vitória do Inter para cima do Flamengo de virada lá no Beira-Rio, porque a gente vem falando de um Jorge Sampaoli que agora começa também a colocar suas características no time do Flamengo e de um Mano Menezes que veio de um trabalho um pouquinho mais longo aí, né, no comando do Inter. E hoje, com esses números, de um Sampaoli com mais bola, de um Flamengo com mais bola, de um Flamengo variando as suas formações, talvez um Inter esperando um pouquinho mais, o Mano saiu vencedor. Dá pra gente apontar um técnico que foi melhor que o outro no jogo de hoje? Sinceramente, eu gostei muito do que os dois fizeram. Acho que, assim, se tivesse sido da mesma forma que a gente vai elogiar o Mano, como mexeu no time, até porque o Maurício é o cara que sai do banco e acaba sendo decisivo, mas a forma como o Inter estava apostado, acho que se o Flamengo, se o resultado tivesse sido o contrário, não deixaria de elogiá-lo, assim como acho que o Sampaoli também, mudando taticamente, tentando encontrar alternativas, o Flamengo acho que até foi mais... teve chances mais claras no segundo tempo do que teve no primeiro, e depois dessas alterações que acabou fazendo. Então acho que os dois treinadores saem com boas notas em relação ao que proporcionaram nessa partida. Lógico, o Mano vai acabar se sobressaindo por conta da vitória, mas acho que os dois fizeram uma boa leitura do que foi a partida, tanto na questão da forma como escalaram o time e nas alterações. O Flamengo começa melhor o jogo, o impacto inicial é favorável ao Flamengo, mas o Inter sabe se adaptar, consegue se adaptar, já equilibra o jogo ainda durante o primeiro tempo e no começo do segundo tempo. E, inclusive, em determinado momento até empurra um pouco o Flamengo. Não tem criado uma super pressão, mas empurra um pouco o Flamengo. O Inter é um time que tem jogado em velocidade, poderia explorar muito isso contra um time do Sampaoli que normalmente joga com linha adiantada, e o Inter fez isso no primeiro tempo para ter oportunidades de contra-ataque que, no final das contas, nem viraram finalização, porque duas delas o alemão se enrolou ali com a bola, com o zagueiro, mas foram situações que foram criadas. O Mano não tem culpa que o alemão se enroscou com a bola no contra-ataque. O Sampaoli não tem culpa que o Gerson está um passo adiantado naquele gol anulado do primeiro tempo que a gente acabou de ver. Ele coloca os times para jogar, treina, cria as condições, e daí durante o jogo as situações acontecem. O Sampaoli não pode ser condenado pelo Keller ter feito uma grande defesa na jogada anterior. Então, acho que os técnicos, dentro do que eles podiam fazer, eles foram muito bem. E eu até vinha gostando mais do Sampaoli porque a reta final do Flamengo era superior, né? Só que daí o Inter acha o gol, daí na hora de dar a nota ali... Aí pesa o resultado. Vai pesar, mas eu... Assim, 8 pro Mano e 7,5 pro Santa Mão. Eu não estava encarregado nas notas da bola de prata deste jogo. Eu não estava encarregado. Se eu estivesse, talvez essa é a mesma nota para os dois técnicos. Eu não daria um maior só porque ganhou o jogo do outro. São características e situações de momento diferente, né? O Mano há mais tempo, conhece o elenco, apesar das saídas, principalmente o Edenilson, que era o cara central ali, o cara de segurança dele no meio de campo. Mas ele é um cara que já conhece o elenco e patinou um pouco no começo da temporada. O Flamengo vinha de resultados horrorosos com o seu antigo técnico. Tem um novo fator, que é o Sampaoli, que ainda ele já coloca a mão dele, você já percebe que tem Sampaoli nesse time do Flamengo, mas é um Flamengo ainda se encontrando dentro das ideias de jogo do Sampaoli, principalmente fisicamente. É um time que está sempre numa rotação muito alta com o Sampaoli, né? São 2 jogos com ele,
2 jogos de muita intensidade. Então acho que dá pra dar 8 pra cada Mas no um. final do jogo o Flamengo parecia mais inteiro que o Inter. Isso foi uma coisa interessante. Porque correr atrás da bola é pior, né? A gente vê a questão de posse de bola. O Flamengo, como ele começa a articular, ficar correndo atrás da bola é mais cansativo do que correr com a bola. E o Inter teve muito contra-ataque, né? Muito ataque do Inter que era muita arrancada. E a posse de bola. Então é isso, né, rapaziada? Vimos aí o corte. Podemos dizer que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem brasileira novamente. E isso acontece. Às vezes a gente é prejudicado, às vezes é prejudicado, mas tinha que ter chamado o VAR pela simulação dentro de campo e veio o gol do Internacional. Mas já passou, agora a gente tem que seguir em frente. Não adianta ficar chorando porque não vai mudar nada como sempre. Que é assim que funciona a CBF. Mas o Flamengo fez uma partida boa, controlou os 90 minutos. E é isso. Queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é só se inscrever. Aqui embaixo, 98% não inscreveu do nosso público, então só se inscrever aí embaixo que vai ajudar demais. Só apertar no botãozinho vermelho igual isso aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.